o seu remédio não adiantou, se o dinheiro não comprou, chame por ele. Se o desespero Apocalipse capítulo 22, versículo 11, que diz: quem é injusto, faça a injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça a justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Aleluia. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Feliz aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém. Pode sentar, irmãos. Parece difícil lavar o pecado no sangue de Jesus para muita gente por causa do abandono das coisas do mundo. O mundo criou muitas delícias para prender as pessoas, mas João, na sua epístola, diz: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Você não sabe a raiz de muitas coisas. Estávamos falando outro dia por que a sociedade lutou tanto para colocar a mulher nos direitos iguais. Estávamos falando por quê. Qual é o fundamento disso? Não foi nada para olhar para as mulheres, porque as mulheres têm o mesmo direito que os homens, pagam tributo para quem quer mais recolher, né? Quem quer recolher mais dinheiro da sociedade. E a outra coisa interessante, que quem bolou essa lei, os projetistas dessa lei, qual foi o intento deles, né? É interessante nós descobrirmos isso. Isso foi falado por pessoas que estiveram com os que criaram a lei. É mostrado inclusive a pessoa junto com quem idealizou essas leis. A outra finalidade é afastar as mulheres de dentro do lar, para que as crianças geradas pela nova família, né, cedo sejam criadas dentro dos colégios, onde os governos aos pouquinhos vão ensinando as crianças através de livros e de novas instituições e organizações e um monte de direito, tendo por base lei, a fim de preparar uma juventude fora da Bíblia. Eles vêm, então, trabalhando por detrás de muitas coisas. O mundo jaz no maligno, diz a palavra. Quando a Escritura diz para você não copiar o mundo, não seguir o mundo, é porque o fundamento do mundo é satânico. Satanás, ele se utilizou de muitas organizações, muitos benefícios para a sociedade, a fim de corrompê-los. Mas o homem natural não consegue ver isto. Só mesmo aqueles que Deus mostrar, revelar, acender uma luz lá na escuridão, para que seja mostrado o que por detrás de tudo isso eles estão fazendo. Bendito seja o nome do Senhor. O texto que nós lemos é um texto que para mim está mais marcante nos últimos dias. Temos falado sobre isso, sobre as pessoas que estão se contaminando com o mundo, estão se afastando de Deus. Jesus disse que quando ele viesse, porventura acharia fé na terra, não é? Os pais se levantariam contra os seus filhos e os filhos contra os seus pais. Os apóstolos também disseram que nos últimos dias apareceriam homens amantes de si mesmos, irreconciliáveis, não é? Sem afeto natural, não obedientes a pai e mãe. Tudo isso nós estamos vendo como uma profecia viva, Paulo também escreveu na 2 Timóteo, no capítulo 4, diz que nos últimos dias muitas pessoas não iriam aguentar a doutrina mais santa, mais pura, e tendo um incômodo no seu coração, um comichão nos ouvidos, iriam correr atrás de doutores conforme os seus pecados, conforme as suas concupiscências, e desviariam os ouvidos da verdade, voltando a historinhas, a fábulas.
Nós temos visto todos esses sinais acontecerem em nossos dias de uma maneira global, não somente territorial ou nacional no nosso país, mas no mundo inteiro. Pregadores estão distorcendo a Bíblia com uma mensagem tão satânica e tão sábia que não é qualquer um para poder discernir o que é certo e o que é errado, porque estão pregando muitas coisas para desviar o povo do propósito de Deus. Nós lemos um versículo que diz: quem é injusto, faça a injustiça ainda. Vocês sabem muito bem que a malignidade, a injustiça está crescente na face de toda a terra. Eu não estou falando só do nosso país. Vocês já ouviram falar, por exemplo, uma nova droga, que o indivíduo usa a droga e dá vontade de comer carne humana? Pois é uma nova droga, chamada não sei o que das nuvens. É uma droga em que o indivíduo, ele fica tão possesso que ele come as pessoas vivas. E isso já está acontecendo nos Estados Unidos. Bom, no nosso país nós estamos vendo coisas terríveis. Pessoas sem afeto natural, matando as pessoas, matando criança, matando as mulheres, matando menina, impiedosamente. Você pode dizer isso para mim assim: mas pastor, sempre existiu maldade no mundo. Sempre existiu maldade, mas a maldade está crescente. É isso que é a diferença. A diferença é que a maldade cresceu e se espalhou. Quase não há gente pura, estou dizendo das pessoas do lado de fora. Acontece que a Escritura, ela está se cumprindo porque Deus, Ele traçou um plano para a humanidade nos últimos dias. Ele traçou um caminho de perversidade, de impureza, de sujeira, de maldade, de tudo que é ruim. E traçou um outro caminho, que é o caminho da justiça, da pureza, da santificação, do encontro com a vida eterna e com Cristo. Qual o caminho que você está trilhando? Mas a palavra é essa: quem é sujo, você quer praticar injustiça, você quer praticar sujeira? Tudo bem, continue praticando. Mas nessa noite Deus, Ele fala mais uma vez, como se esse versículo estivesse saindo da boca do Senhor nesse momento: você é justo, faz mais justiça. Você é santo, sou, pastor. Você está na minha igreja? Estou. Então você santifique-se mais ainda, porque na tua frente tem um degrau para você subir. Mas se você é sujo, tem um degrau para você descer. Desça da sua escada, desça na imundícia, desça na sujeira. Porque se você é sujo, você vai descer mais ainda. Você não vai andar no caminho santo, porque o caminho santo é apertado e você vai se sentir incomodado. Você não vai conseguir se enquadrar, se achar como um santo servo de Deus. Mas não adianta procurar uma igreja onde você enquadre teus pecados, tua maneira errada de viver. Não adianta isso. Você tem que entender que a Bíblia é uma só, a palavra é uma só, as interpretações são várias, porque várias religiões, várias facções, várias igrejas estão proliferando dia após dia. Onde nós moramos, na rua principal, tem 7 congregaçõezinhas, até em porta de botequim, que era botequins, eles alugaram para fazer uma congregaçãozinha. Alguém diz para mim: mas é melhor uma igreja do que um botequim? Pois é, só que essas igrejas, elas não estão com compromisso da verdade. Elas não querem colocar uma igreja lá onde as pessoas estão necessitadas, no meio do mato. Ou aqui, quando nós começamos, hoje vocês estão vendo isso aqui, mais irmãos aqui, mas quando nós começamos aqui, não passava uma viva alma ali, nenhum tinha nessa rua aqui. O Senhor revelou que ia fazer frutificar esse lugar aqui, e nós íamos para um lugar deserto. Deus revelou no início, há 20 anos atrás, que muitas almas estavam aqui para ser salvas. E muitas delas Deus salvou, outras voltaram para suas igrejas, algumas o Senhor já levou para a glória e a obra está sendo feita. Mas por que na rua principal as pessoas têm interesse de colocar uma congregaçãozinha? Porque passa muita gente negativo, porque aonde Deus quer trabalhar, irmão, não tem esse negócio de não ter almas, não tem ninguém. Deus leva as almas para ali, mas o intuito é outro, é dinheiro, é aparecer. Não estão pregando o evangelho, porque um monte de igreja, irmãos, não dá 500 metros uma congregação, mais 500 metros, menos de 500 metros, 200 metros, uma igrejinha, mas outra igrejinha. Isso não é coisa do Senhor. Uma abre em frente da outra, como é na casa da irmã Zuleia. Na casa da irmã Zuleia tem uma igreja na sua frente, do lado dela o povo chegou lá, abriu um galpão, compraram o galpão, alugaram o galpão, e lá começaram a fazer um culto cheio de barulho, incomodando todo mundo. E não tem isso aqui, não tem união com ninguém. Divididos na terra. Agora como que nós vamos ser unidos no céu? Se o povo está fora da palavra.
Então quem é sujo está sujando ainda, mas se esta palavra é para o pecador? Não, é para as pessoas que não amam a palavra do Senhor. Bom, eu vou contar para vocês por que eu li esse versículo. Primeiro, a pedido do irmão, mas depois Deus me instruiu, leia sobre isso. Por quê? Nós estamos num período muito difícil, em que a igreja está sendo atacada por Satanás. Satanás tem sede por vocês. Ele não tem um pingo de amor por vocês, nem compaixão. Se ele puder te enganar com a Bíblia na mão, ele vai te enganar, como ele quis fazer com Jesus. Levou Jesus no pináculo do templo e disse assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos a teu respeito, para que te tomem nas mãos e não te deixe tropeçar em pedra. Satanás citou a palavra para Jesus, querendo apanhar Jesus, torcendo o sentido da verdade, como aquelas igrejas que dançam com cobra. E agora um dos pastores grandes foi mordido pela cobra e não quis ser tratado. 9 horas, ficou lá agonizando. Depois, 9 horas, ele quis ser levado para o hospital. Já está lá no inferno, porque eles tentam a Deus. E quando a Bíblia diz, a respeito de que os anjos tomarão nas tuas mãos, nunca deixarão tropeçar em pedra, não quer dizer que você vai experimentar. Bom, então eu vou experimentar se um anjo vai segurar na minha mão. Você tentar a Deus. Qual foi a resposta de Jesus para o diabo? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo não pode contra a verdade. Se você sabe que ali naquela rua ali, o indivíduo está esperando para te apanhar, tem alguém escondido ali, tem outra rua do lado de cá que você pode passar, você diz assim: o Senhor está comigo. O Senhor pode até te livrar, não tendo outra condição. Mas por que você vai tentar a Deus se não tem outro caminho para você passar? Uma igreja que eu não vou falar o nome, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, levantou um profeta e disse que qualquer coisa maligna, ataque de alguém, qualquer pessoa que viesse assaltar, que repreendesse em nome de Jesus. Um profeta se levantou na igreja e assim pregou. E essa profecia era a profecia mais falada no meio não só da igreja local, mas das congregações de toda essa igreja. É uma igreja muito grande, muito conservadora também na palavra. E aconteceu que um irmão foi assaltado e ele repreendeu o nome do Senhor Jesus, e o indivíduo foi embora. Não, ele assaltou. E aí a profecia tomou ânimo, tomou valor, ela cresceu. O que aconteceu? Mais tarde aconteceu um outro lance. Um irmão estava com um carro e o indivíduo veio assaltá-lo, e ele foi fazer a mesma coisa, e o indivíduo atirou nele e o matou. E isso aconteceu porque a palavra do Senhor diz: se alguém vier roubar a tua capa, dê sua túnica. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminha 2. Não resistais ao mal. Você não pode resistir, porque Deus estará contigo. E se você tiver de padecer alguma coisa, Deus estará contigo. Ele vai fazer algo, Deus vai tomar as providências. Alguém pode perguntar para mim: mas você, pastor, você está preparado? Não, quem vai me preparar é o Senhor. Quem sou eu para dizer que eu estou preparado? Eu digo agora que estou sentindo a graça de Deus, que eu estou preparado, mas eu não sei daqui a pouco se eu estou preparado ou não estou preparado. Então o Senhor vai me preparar, se Ele quiser me provar disso. Mas, irmãos, há muitas pessoas então se baseando em revelações, em profecias, em pregadores, e não atentam à palavra e à revelação do Espírito Santo, buscando o que lhe convém, o que lhe é agradável. Mas nós devemos pedir ao Senhor que seja feita a vontade dEle em nossas vidas, que o que Ele quer que nós saibamos assim seja, que nós não sejamos confundidos pelo diabo e por nenhuma mensagem. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. A palavra do Senhor fala sobre santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês sabem onde está escrito, que é Hebreus 12, né? 14, eu vou ler. Eu tenho falado muito sobre esses assuntos nas nossas mensagens, nos vídeos, aqui na igreja, porque estamos sendo atacados, irmão, quase todos os dias pelo diabo, na boca de pregadores, que santificação é coisa do passado. É exatamente o que o diabo quer, que as pessoas acreditem nisso, como está escrito aqui em Hebreus 12, 14: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual veja bem, esse texto de Hebreus, ele se liga com o texto do Apocalipse. Quem é santo, santifique-se ainda. E o que diz Hebreus? Não é? Diz que sem a santidade, sem a santificação, ninguém vai ver o Senhor. Irmãos, lembre-se que quando
Moisés estava ali com o povo, e o Senhor disse para o povo se santificarem 3 dias antes, não tocassem mulheres e fizessem algumas obrigações, para que o povo estivesse preparado para ouvir a voz de Deus. Não era nem para ver Deus, é para ouvir a voz de Deus. E mandou que marcasse, delimitasse um certo limite no pé do monte, para que nem os animais, nem outros homens passassem. Presta bem atenção. Quando Deus desceu sobre o monte Sinai, e o monte tremia, e fumegava, e relâmpagos, e uma coisa terrível, a visão era terrível, e um sonido de buzina, de uma trombeta fortíssimo, começou a tocar, e o povo começou a tremer na paz. Até os homens mais fortes de guerra começaram a tremer, e eles tinham se santificado. E quando o Senhor começou a falar, o povo ficou com tanto medo, que pediram a Moisés: fala o Senhor contigo e tu fala conosco, porque nós não podemos suportar. Hoje estamos ouvindo pessoas dizendo que viu Deus, tendo uma experiência tão assim, tão forte, que às vezes a gente fica parado pensando: será mesmo? Eu creio sim que pessoas tão santificadas, como diz a palavra, como foi Daniel, como foi Ezequiel, como foi outros servos de Deus, tiveram encontros com os anjos de Deus e com o próprio Senhor Jesus no Velho Testamento, não é? Porque viviam uma vida pura aos pés de Deus. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz que para ver o Senhor nós temos uma necessidade de nos tornarmos puros. Mas agora nós estamos enfrentando uma situação muito complicada. Os demônios invadiram muitas igrejas e trouxeram um mundanismo para dentro das igrejas. Os usos, os costumes, os modos, as modas, os sentimentos, as baladas e um monte de lixo está dentro das igrejas, corrompendo, sabe quem? Os jovens e as crianças. O alvo de Satanás é os jovens, jovem e criança. Porque a pessoa de mais idade, ele já passou por certas coisas, ele está enfadado de certas coisas erradas, já teve visão, já experimentou, então ele está mais cauteloso. Mesmo assim, tem muitas pessoas de idade que estão abraçando esse modernismo por causa da juventude, porque a maioria é juventude. Irmãos, e o que está acontecendo? O vale tudo dentro das igrejas tem sufocado a mensagem que tanto Cristo como os apóstolos ensinou sobre a pureza dos nossos modos, a pureza em servir, a pureza no orar, a santidade no buscar no Senhor, a santidade, irmãos, em estarmos juntos, a santidade em tratar uns aos outros, a santidade, irmãos, em respeitar o seu irmão, sua irmã. Mas o que nós estamos vendo, irmãos, é a falta de respeito até dentro do povo de Deus, porque aqueles que são sujos estão se sujando. Mas o que Satanás está ganhando com isso? Ele sabe, irmãos, que isso aqui vai se cumprir, que quem não está se santificando ficará na grande tribulação. E nós estamos um passo da grande tribulação. Além disso, tem muitos pregadores dizendo que todas as igrejas, que a igreja de Jesus vai passar pela grande tribulação. E eles estão atacando as igrejas que pregam que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. É claro, irmãos, que a Escritura diz que quando vier a apostasia, nós estamos aí no meio dela, e o iníquo se manifestar, ele só vai se manifestar quando a grande tribulação começar. Então a igreja realmente vai estar aqui no iníciozinho dela. Mas, irmãos, é muito clara a Escritura, quando Jesus disse assim: vigiai, porque estarão 2 no campo, um será tomado, outro será levado. Estarão 2 numa cama, um será tomado e um será levado. Estarão 2 moendo no moinho, um será tomado, outro será levado. Por que Jesus falou isso? Porque Ele mandou vigiar se nós vamos ser arrebatados depois da grande tribulação, como estão os pregadores fajutos pregando por aí. Não tem a revelação do Senhor, estão confundindo o que estão lendo. Deus trouxe sobre Sodoma e Gomorra uma destruição. Então Deus livrou a quem? Ló, sua família, sua esposa, suas filhas. Ora, a fuga de Ló é o retrato, irmão, da fuga dos crentes, que Deus vai tirar para não passar por toda a grande tribulação. Por isso que Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló, como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Noé. Noé, 7 dias antes do dilúvio, Deus mandou que
entrasse na arca. Isso significa santidade, santificação, obediência. Antes do arrebatamento, ou seja, antes da grande tribulação, você tem que entrar na arca. A arca é a salvação, a arca é a palavra, a arca é Cristo, a arca é a verdade, a arca é a obediência, a arca é a santidade. Não se confunda, não acha que eu estou pregando mentira, porque aqueles que não creem vai lembrar do que eu estou falando nessa noite. Aleluia. E eu não tenho, irmão, não me incomodo do montão de gente que escreve para mim lá no YouTube, meus vídeos que nós temos lá, que ficam me contendendo comigo, dizendo que eu não sei nada, que eu estou completamente errado. Irmãos, entra aqui, sai aqui, sabe por quê? Não estou com a mente cauterizada, eles que estão com a mente cauterizadas. Porque logo apareceu esses novos pregadores dizendo um monte de coisa errada e eles acreditaram. Inclusive tem um que fez uns vídeos tão assim bem feitos, ele vai falando o nome de um monte de igrejas que estão ensinando seus filhos a aceitar a marca da besta. Irmãos, eles estão achando que esse chip eletrônico, que esse chip na identidade nova que eles vai ser implantado no país, uma identidade, vai ter um chip, vai ter ali um número e vai ter ali todas as identidades, como CPF, registro da pessoa, né, a identidade pessoal e outras identidades. E eles estão achando que quem tomar esse número, quem receber esse cartão, essa nova identidade, já selou o pacto com a besta. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Quando o sinal da besta for imposto por obrigação, quem vai dar a ordem para que as pessoas sejam marcadas? Quem? O anticristo, irmãos. Quer ver uma coisa? Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo disse: se tu és o filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome? Não. Estava. Tendo fome, estava com fome. Jesus estava com fome? Jesus poderia fazer a pedra transformar em pão e comer? Sim. Poderia. Por que ele não fez? Porque simplesmente ele ia fazer o quê? A vontade do diabo. Ou seja, ele iria obedecer um mandamento. Porque se ele fizesse o que o diabo queria, simplesmente ele estava se submetendo a um outro senhor. Então o chip eletrônico ou a marca da besta, seja esse agora ou mais sofisticado, será no período da perseguição, irmãos. Será no período em que ninguém no mundo todo vai poder comprar com dinheiro. E eles estão aí já no meio da rua dizendo: não aceite, não aceite, alarmando as pessoas fora de tempo, sem compreensão. Irmãos, o governo do anticristo era um governo não disfarçado. Ele vai ser levantado, todo mundo vai conhecê-lo, ele vai ditar as ordens, vai formar um exército gigantesco e vai mudar leis. É uma coisa muito concreta, muito visível. E outra coisa, não será nada disfarçadamente com propaganda do chip eletrônico, disfarçado com um chip, por exemplo, nos colégios, nos emblemas de alguns colégios, né, das moças, dos rapazes. Não será assim, não. Será taxado, vai aparecer na televisão, vai ser a ordem, vai ser uma coisa imposta por obrigação, como Hitler fez. Baixou a ordem, começaram a vasculhar as cidades lá da Alemanha e começaram a tirar os judeus e colocar as marcas nas vidraças das lojas dos judeus, tirá-los dentro de casa. Foi assim, não é assim que vai ser quando começar a coisa. Não é nessa suavidade que eles estão pensando. Já tem gente que acredita que nós já estamos na grande tribulação. Mas irmãos, os irmãos ficam atentos, porque assim como Noé foi livre do dilúvio, o Senhor também vai livrar novamente Noé e sua família. Nós precisamos entrar na arca. Uma vez uma jovem irmã que congregou aqui disse que sonhou comigo, que eu estava construindo uma arca na frente do templo, mas a arca era pequena. Ela disse: mas pastor, não vai caber todo mundo na arca. E não sei se era eu ou outra pessoa no sonho disse para ela: mas quem te disse que vai todo mundo? Não só nós tivemos revelações como essa, e não é coisa da nossa imaginação, mas muitos irmãos em lugares diferentes do mundo. Deus não tem deixado nós confundidos. Confundidos são pessoas que estão querendo aparecer na internet por aí, pregando mentira, achando que estão na verdade, e vão ter uma grande ilusão quando as coisas acontecerem. Os irmãos entenderam? Não haveria lógica de Jesus mandar vigiar. Será como nos dias de Noé.
casavam e davam-se em casamento. Não será, irmãos, é muito claro isso. Jesus falou, será como no Egito não é. As pessoas casavam, davam-se em casamento, estavam festejando. Vai ser assim. O arrebatamento não vai ser debaixo de uma perseguição terrível, sangue rolando no chão, os crentes fugindo e gente morrendo, e Jesus arrebata a igreja. Nada disso. Haverá um início da grande tribulação, haverá de repente um alarme no mundo. Mas, irmãos, a palavra diz que, como nos diz, não é, casavam-se e davam-se em casamento. E como Jesus então pode aplicar essa palavra, casavam-se e davam em casamento, no final da grande tribulação, que muitos estão pregando por aí, que ele vai voltar no final da grande tribulação? Não pode, porque no final da grande tribulação Jesus vai aparecer no céu. Aleluia! Nesta época haverá uma escuridão mundial, o sol não dará sua luz, e as estrelas não deixarão brilhar o seu resplendor, nem a lua. Não haverá energia elétrica, porque a grande tribulação será de tamanha destruição e perseguição. Além dos demônios, do anticristo, que vão atuar terrivelmente, o próprio Deus Criador vai flagelar o mundo e os ímpios com catástrofes, com furacões e um grande terremoto que está prescrito no Apocalipse 16, que vai abalar o mundo inteiro. Aleluia! Nunca houve um terremoto como esse, e depois haverá. E muitos cientistas que estudam a respeito das placas tectônicas, desse problema todo de terremoto, eles estão desconfiados, e uns já afirmaram que vai haver um grande terremoto gigantesco. Talvez eles não conheçam a escritura que diz que vai abalar a terra inteira, que as nações todas vão cair, as cidades caídas, destruídas, não haverá hidrelétrica, não haverá luz, não haverá firma, não haverá indústria, não haverá casa de pé, não haverá apartamento de pé. Esses grandes edifícios lá de Dubai e de outros lugares que estão fazendo enormes, gigantescos, serão todos derrubados por terra. E quando Jesus vier, a terra estará desolada, como diz Isaías 24. Os homens serão tão preciosos que vão restar poucos homens na face da terra, tanto de crentes que vão ficar aqui, quanto ímpios. Jesus disse que se aquele dia não fosse previado, nenhuma carne se salvaria de tanta destruição. Irmão, vai ser morta quase a humanidade inteira, que é aproximadamente de 6 bilhões, irmãos, segundo as escrituras. Então, amados e queridos irmãos, essa vinda de Jesus no final da grande tribulação está também prescrito no livro de Zacarias, capítulo 14. Zacarias fala ali pelo Espírito: eis que é vindo o Senhor com muitos dos seus santos. E a Bíblia diz ali em Zacarias 14 que será um dia conhecido do Senhor. Não será nem noite, nem dia, nem tarde, mas será um dia diferente, porque a glória de Jesus vai aparecer no céu. Uma luz intensa que vai iluminar o mundo inteiro. Enquanto a terra gira, todo olho verá, porque Jesus vai descer rapidamente no chão, não. Ele vai aparecer no céu, a glória dele, os santos com ele, e todo olho verá. Até os que estão no inferno vão ver, porque a Bíblia diz que até aqueles que transpassaram irão vir o Filho do Homem com grande poder e grande glória. Irmão, para você ter direito de entrar na porta, você tem que lavar a sua veste no sangue do Cordeiro. Se você ficar atrás desses pregadores que não chamam a tua atenção, não diz sobre o teu pecado, só fala historinha boa para você ficar sorrindo, ficar todo comovido, porque o ser humano hoje estão todos moles, a maioria estão tudo com o coração de cera, qualquer coisinha derrete, não pode ouvir uma repreensãozinha, não pode ouvir receber uma varadinha, que já estão pulando e sumindo para o colo desses pregadores que dão bala na boca das crianças para enganá-las. Todos os pregadores do passado, todos os profetas, eles chamavam o povo a uma reconciliação com Deus, aleluia, porque o nosso Deus, ele é cheio de amor, aleluia. E para nós desfrutar essa bênção, o amor, o livramento, nós precisamos verdadeiramente fazer uma reconciliação com o Senhor. Precisamos chegar a Ele. Abra aí então Mateus 24. Irmãos, uma irmã me escreveu preocupada com esses vídeos. E eu falei assim: bom, já que o irmão pediu, eu vou falar sobre esses assuntos. Infelizmente, irmãos, quem anda estudando esses assuntos na internet tem que ter um cuidado muito grande. Está cheio de falsos pregadores com uma aparência de zelo tremendo, e estão falando com um zelo que, olha, irmão, se você não tiver em espírito, cai. Versículo 29, veja bem o que diz: e logo depois
da aflição daqueles dias. Eu estou falando sobre o finalzinho da grande tribulação. Quando terminar a grande tribulação, a terra vai se encontrar nesse estado. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem com poder e glória. Veja bem, essa vinda aqui não é aquela do relâmpago, não, presta bem atenção. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e mostra os tempos, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque o texto de Mateus 24 confunde muitas pessoas, porque eles estão juntando uma coisa só. Porque se todas as nações da terra vão ver o Filho do Homem, todas, presta bem atenção para vocês verem como tem lógica. Irmãos, eu não estou enganando vocês não. Vocês sabem que a terra é redonda, não é? Vocês sabem que existe um ponto da terra que um lado está dia e o outro lado está noite. Se a Bíblia diz que todo olho verá Jesus vindo, mas de conta que essa bateria é Jesus. Se Jesus vem de repente assim, ó, todo olho vai ver? Não. Presta bem atenção, porque tem gente lendo isso aqui, mas eles não consideram muitas coisas. Há muita coisa a considerar. Para todo olho ver Jesus, a terra tem que dar o seu giro de 24 horas. Irmão, se você não concordar comigo, tudo bem. Ninguém tira isso da minha mente não, tá? Eu não estou com a mente cauterizada não, mas não tem outra lógica, irmão. A Bíblia diz que todo olho verá. Para todo olho verá, Jesus não irá descer imediatamente. Ele vai aparecer e permanecerá com a sua glória nos céus, enquanto a terra toda dá o seu giro e todo olho verá. Aleluia. Deus não vai fazer a terra dar um giro rapidamente, e nem os ímpios vão ter olho de águia para olhar a terra e ver ela invisível e ver Jesus. Não vai ser assim. Então, se todo olho verá, ele vai estar aqui enquanto a terra gira, dá o seu giro, até que todo olho veja, porque está registrado aqui que as nações se lamentarão sobre a terra vendo o Filho do Homem. As nações, todas as nações espalhadas na superfície do globo terrestre vão lamentar, porque elas perderam. Sabe por que eles vão lamentar? Você sabe por que vão lamentar? Os grandes, os tribunos, os reis, presidentes, que estavam cheios de teorias, e muitos líderes de religiões talvez eram vivos, e estarão lamentando pela perda. Mas aí é tarde demais, todos marcadinhos com o sinal da besta, são tudo filho do inferno. Mas Jesus não vai destruí-los assim que reinar na terra? Não, eles vão reinar na terra também. Tem gente que diz que Jesus vai vir e vai acabar com os ímpios todinho na face da terra. Quando Jesus vier, os poucos ímpios que restarem aqui, essas nações que vão ver Jesus vindo na nuvem do céu, elas vão reprocriar, vão encher a terra, para que depois desse período do reinado de Cristo, que durará 1000 anos, Satanás será solto e vai reunir essas nações que reprocriaram para fazer o último combate, que é a guerra de Gog e Magog, que muita gente acha que o Gog e Magog de Ezequiel é o mesmo de Armagedão, e não é. Pregadores que pregam na internet e estudiosos, grandes pastores, o livro de Ezequiel, capítulo 38, a guerra de Gog e Magog, que está prescrita ali, é a guerra final depois dos 1000 anos de paz, e não é a guerra do Armagedão. Acredite se quiser. E não adianta ficar escrevendo para mim que eu não vou nem dar a resposta. Estou cansado de ficar discutindo com pessoas que parecem ser muito sábios, mas verdadeiramente, Ezequiel 38, que fala da guerra de Gog e Magog, ali tem várias palavras proféticas que conferem com Isaías e conferem com o texto. Maravilhosamente Deus tem revelado isso. Então essas pessoas, dessas nações, veja bem, vou ler novamente.